Iniciar, iniciou, está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2025. Sim? 2025. Bem-vindo a mais um passo do ciclo de estudos Eureka. Hoje vamos conversar sobre o estudo do livro Livre Clique, que é um trocadilho com livre-arbítrio. Livre clique, livre-arbítrio. É um outro jeito de falar livre-arbítrio. Por que eu troquei? Né? Começar falando, por que eu troquei? Para ficar claro do que se trata o arbítrio. Ajuda no entendimento. Pois bem, então eu vou falar um pouquinho aqui, alguma coisinha de abertura, para quebrando o gelo. E eu acho que vai ser bem pouco hoje mesmo. Viu? E depois vocês ficam à vontade para fazer perguntas, para conversar, tirar dúvidas. Beleza? Bom, primeira coisa que eu vou comentar, essa abertura aqui, é que quando eu fui criar a oficina, o primeiro nome que eu dei para a oficina foi, Oficina do Livre-Arbítrio. Quando a gente vai fazer, vou fazer um curso para aprender a fazer bolo, eu vou fazer uma oficina de bolo. Tem essa similaridade entre curso e oficina, né? Na oficina, no curso às vezes é só teórico. Na oficina, você aprende as coisas na prática. Você vai fazer uma oficina de manicure, uma oficina de carpintaria, uma oficina de pintura na cerâmica, uma oficina de música. Então, a oficina carrega essa ideia de que você vai aprender lá fazendo. Em inglês, o similar se chama workshop. Workshop é uma oficina. Loja do fazer, né? Vou traduzir o pé da letra. Shop, loja e work, fazer. Então tem a ver com também tem na work, você trabalha, você faz um trabalho. Work. Então eu pensei logo nesse nome, oficina. Oficina é legal, porque é um lugar onde as pessoas vão lá e vão aprender praticando e tal. Então vai ser oficina. E do livre-arbítrio. Oficina do livre-arbítrio. Foi o primeiro nome. Por quê? Porque da onde eu tinha vindo, que era lá do grupo espiritualista, o grande problema que tinha nesse trabalho, que me desagradava e atrapalhava o meu trabalho dentro desse trabalho, que eu era um ajudante lá, era que no corpo doutrinário desse trabalho você não tinha arbítrio. Tudo acontecia porque Deus fazia acontecer, porque era um trabalho religioso, né? Então tinha o conceito de Deus e tal, que era um Deus outro. Aí você não tinha arbítrio, porque tudo que acontecia era a vontade de Deus, não era você que fazia. Então você não tinha arbítrio. O que você podia fazer, isso não é só nesse trabalho, acontece em muitos outros. O que você poderia fazer é perceber, ficar consciente que você é consciência e ficar assistindo a sua vida de forma totalmente impotente, como se você estivesse num cinema. Isso acontecia nesse trabalho e acontece também em vários outros trabalhos espiritualistas que se tem esse dogma, né? É uma crença equivocada, mas existe. Você é consciência, você não tem o entendimento da unitrindade, que você é três. Existência, potência e consciência.
Você é só consciência. Os outros dois aspectos do ser não existem. A consciência não tem consciência dos outros dois aspectos do ser. Então você é só consciência, e a única coisa que a consciência faz é observar, e é verdade, isso está correto. A consciência só observa, ela só fica consciente, só percebe, só vê. Mas você é um ser, você não é só consciência. O ser que você é não é só consciência. O ser que você é consciência, potência e presença. E existência. Né? Consciência, potência e existência. E então você não está só assistindo a sua vida ou a sua realidade, como se fala aqui na oficina. Você está criando a sua realidade. Quando você não tem arbítrio, você não está criando, você é vítima das circunstâncias. Alguém está criando, na maioria das tradições, quem está criando é Deus, e você fica assistindo o que Deus está fazendo, e é isso. E não tem o entendimento de que você é a causa da sua realidade, você é o criador da sua realidade. Não tem esse entendimento. O arbítrio ele é negado, não existe arbítrio. Por quê? Porque quem está fazendo as coisas acontecer é Deus, é isso. Isso me desagradava muito. Porque as pessoas estavam sofrendo. E o meu trabalho nesse grupo era ajudar as pessoas a viver bem. O que o meu chefe, eu era funcionário, né? O que meu chefe pedia para mim era que eu conversasse com as pessoas presencialmente, nos grupos que se formavam, e que eu ajudasse as pessoas a viver bem, que elas estavam sofrendo demais com as questões delas, com os problemas delas. Aí eu ia lá conversar com as pessoas e no final das contas elas não faziam nada, elas não podiam fazer nada, elas tinham essa desculpa na manga, essa justificativa para não fazer, para permanecer no vitimismo e no sofrimento. Eu não posso fazer nada porque é Deus que faz. Aí, tudo que acontecia e tudo que ela fazia não era ela que fazia, era Deus que fazia. Ela era só consciência e ela estava só assistindo, a única coisa que ela podia fazer. E ela estava assistindo, claro, um filme de terror, né? E ela ficava ali assistindo aquele filme de terror, sofrendo, querendo sair daquele filme de terror, mas como ela tinha essa desculpa na manga, essa justificativa, isso abonava ela, a pessoa, de sair daquilo lá. Né? Como que enfim, não cabe agora, essa metáfora cabe em outro lugar. Mas ela estava lá, o sentimento era de impotência. Né? Ela estava ali naquela realidade de terror, queria sair, mas ela não podia fazer nada, porque quem faz tudo é Deus, e cabia a ela assistir, e ela ainda tinha que assistir com alegria. Porque esse era o desafio. Você é uma consciência que tem que assistir esse filme de terror e você tem que achar que é o filme dos ursinhos carinhosos. Tem que achar fofo. Mas não consegue. E aí sente raiva, mas ela também não tem culpa de sentir raiva, porque quem está fazendo ela sentir raiva é Deus. E aí vai. Um bololô desgraçado, e a pessoa fica nisso aí, fica sofrendo e nunca sai desse sofrimento. Por quê? Porque ela não tem arbítrio. Ela é só consciência. E a consciência só assiste. Consciência não tem arbítrio. Ela fica assistindo.
Então, eu ia lá tentar ajudar as pessoas. E não rolava, não funcionava, por causa disso. E como que eu ia disputar com Deus? Eu ficava, não, mas você, é claro que você tem arbítrio, vai, decide por uma coisa melhor do que essa aí, porque você está vendo essa decisão terrível que você está tomando, por isso você está atolado aí. Ah, mas eu não faço nada, eu sou só a consciência assistindo. E não rolava, a pessoa ficava ali, meu trabalho não funcionava. E era isso. E como é que eu ia, o que eu falei, como é que eu ia competir com Deus, né? Porque na cabeça dela, Deus ganha. Deus é a vontade universal que está fazendo as coisas acontecer, e ela é impotente, ela não faz nada. Ela é só aí tem um monte de palavras que ajuda a reforçar esse equívoco. Ela é só um ego, ou ela é só um personagem e iludido na ilusão de que tem arbítrio. Aí já mete a palavra ilusão, é uma maravilha para manter o espiritualista na merda. Ai, ai, ai. Então, é uma ilusão, eu não tenho arbítrio, é ilusão, a realidade é ilusão, é tudo ilusão. Essa merda é uma ilusão. Ué, mas por que você está sofrendo? Não, sofrimento também é uma ilusão, e aí vai, né? E não é, você está sentindo, você não tá, inclusive está reclamando. Não, mas a reclamação também é uma ilusão, não sei o quê. Vai lá, sei lá, acende um incenso, vai tomar um passe, vai fazer uma meditação para tentar não pensar, não ficar sentindo o que está sentindo, fingir que não está experimentando o que está experimentando. Enfim, não dava para eu competir com Deus. Aí eu mandei Deus a merda, né? Ah, vá tomar no seu cu. Fiquei um tempo fazendo trabalho, porque eu era tipo estagiário. Então, quando você entra numa firma, que você é estagiário, você não ganha salário nem era exatamente o meu caso, se bem que não mudou nada ainda, né? Eu também ainda não ganho absolutamente nada. Mas você não ganha, quando você entra de estagiário numa firma, você não ganha nada. Você chega lá, pede um estágio, você implora, por favor, me dá um estágio, eu pego um cafezinho para você, faço qualquer coisa. Aí o chefe vai te dar um estágio não remunerado, você não ganha nada. Aí você fala, mas não vou ganhar nada. Aí ele fala aquela, né, aquela palavra, você vai ganhar experiência. Você vai ganhar experiência. Mas é verdade. Né? Quem já fez estágio sabe, é bacana. Você vai fazer estágio justamente para ganhar experiência. Você sai do nada e começa a ganhar experiência. Know-how. Então eu era tipo estagiário. E era bem legal, porque a minha liberdade de. Estou contando história, né? A minha liberdade de atuação era irrestrita. Não era tanto quanto na oficina, porque eu teria que me ater à pedagogia e ao corpo doutrinário do trabalho, né? Que era um corpo doutrinário baseado nas principais religiões da humanidade, assim, cristianismo, budismo, hinduísmo e tal. E todos, claro, tem o conceito de Deus muito forte. E o diretor lá, o coordenador, meu chefe, usando isso aí para fazer as explicações dele. Mas a gente está falando no livre clique, né, que fala do limite. Então,
tinha esse limite aí, mas dentro disso ele me dava liberdade plena. Vai lá e faz o que você achar que você deve fazer. Era muito legal. Então, para ganhar experiência e para fazer experiências, nossa, como eu fiz experiência. Algumas eu trouxe para a oficina. Então eu fazia experiência, eu ia lá, ele não me passava o que fazer, e eu tinha que fazer, ele passava o resultado. Ele dizia, faça o que for preciso para chegar nesse resultado, que era fazer a pessoa viver melhor. O que você fizer, tá valendo. Aí eu ia lá e ficava inventando coisa e tal. Mas chegou uma hora que começou a ficar contraproducente, porque para o meu trabalho ter resultado, a pessoa tinha que entender que a realidade que ela estava experimentando era resultado do arbítrio dela, das escolhas que ela estava fazendo. E muitas vezes hábitos, né? Mentalidades que ela tinha, que ela precisava entrar lá, investigar, ela não queria investigar nada, porque ela não tinha arbítrio. Para que eu vou investigar? Discurso de espiritualista tradicional. Para que eu vou investigar a mente se eu não sou a mente? Nossa! Todo espiritualista fala, para que eu vou investigar a mente se eu não sou a mente? Eu sou a consciência. Pronto. Lá vai para a lata de lixo toda a psicologia que já foi produzida no planeta pela humanidade, todas as terapias, tudo. Porque o cara agora não tem mais, a mente dele não interfere mais na qualidade da experiência dele. Ele é só consciente. Para que eu vou estudar a mente se eu não sou a mente? Aí não adiantava. Aí chegou uma hora que eu larguei mão. Larguei mão. Solta essa bosta. Solta essa bosta. Quer ficar aí sofrendo, fazendo suas justificativas, seus discursinhos? A pessoa, às vezes, ela decorou a frase, ela nem sabe que ela é consciência. Ela leu, ela ouviu, né? Ela nem tem consciência que ela é consciência. Ela só leu, ela começa a papagaiar, achando que vai resolver o problema dela. Quer ficar aí fazendo isso? Fique. Fique. Você vai para cá e eu vou para cá. Tinha uma música que fala isso, né? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, e a morte sem chorar. E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora do lugar eu vim pra. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Nem por mim, nem por ninguém que junto comigo houvesse, que soubesse o que quisesse, por qualquer coisa de seu, que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, braço firme, braço forte. A parte que eu queria falar não apareceu. Não, tem uma parte dessa música que fala assim: vou deixar você de lado, vou tocar em outro lugar. Um negócio assim. Tem a ver com isso. Vou deixar você de lado, vou trocar. Foi isso. Vou deixar você de lado, vou tocar no outro lugar. Eu tenho a música inteira para chegar nessa parte e não cheguei. Então, fique. Aí que eu vou para cá. E para ficar bem claro para onde eu ia, e para não ir ninguém atrás de mim, ninguém que tivesse querendo ir para cá, que fosse desse tipo de mentalidade, eu já logo meti o nome
Oficina do Livre-Arbítrio. Então, conta essa história toda para vocês entenderem por que eu escolhi esse nome. Assim, já vou meter logo pá, Oficina do Livre-Arbítrio, que é esse povo aí, já não vem atrás de mim, já vai para outro lugar. Eu já falar que vai para puta que pariu. Já vai para outro lugar, não vem encher meu saco e que venha me procurar e que eu possa colaborar com quem realmente tá afim de sair da merda, né? Tá afim de viver bem e tá afim de fazer por onde. Então meti o nome, Oficina do Livre-Arbítrio. E aí comecei a produzir, falar sobre isso, produzir material. Bom, daí, essa era a parte que eu queria contar. Agora eu vou encurtar para vocês entenderem como chegou na oficina. Aí eu percebi que tinha muito mais coisa no trabalho do que só falar do arbítrio. E aí eu troquei para que tinha a ver com a unicidade, né? Eu percebi que tinha tudo a ver com trabalhar a própria unicidade. Tipo, aí eu troquei por oficina da unicidade. Você está trabalhando sua unicidade. Vocês olharem bem porque vocês estão fazendo aqui na oficina, vocês estão trabalhando a unicidade de vocês. Só que um dia eu gosto de palavra curta. E aí um dia eu pensei, oficina da unicidade. Aí eu falei, oficina, pá. Vou meter o número 1 ali, vai ficar oficina, que é a oficina da unicidade. Eu achei que todo mundo fosse entender, né? Mas só na minha cabeça. É sempre assim, né, o pessoal hoje em dia fala brisei, né? Eu dou umas brisadas assim, eu viajo na imaginação, eu falo, não, vai ficar legal, todo mundo vai entender, né? Sabe aquela... Você faz aquela correlação e fala, não, todo mundo vai entender essa correlação. Aí depois você percebe que você brisou profundamente e que aquela brisa era sua só. Aí, acho que eu nunca vi alguém que olhou para a palavra oficina e entendeu que era a oficina da unicidade. Mas, enfim, por isso que chegou em oficina. Muito bem. E por que eu escolhi esse nome lá do primeiro, oficina da unicidade? Porque qual é o grande poder que você tem? A gente fala muito em empoderamento, né? As pessoas vão buscar um curso, um workshop, alguma coisa, porque elas querem ficar empoderadas. Aí elas, super homem, o super mulher, o super profissional, o super esportista, o cara quer ficar empoderado. E é um equívoco isso. No final de tudo, isso é um equívoco. Porque você nunca perde o seu empoderamento. Você é sempre 100% empoderado. Não tem como você deixar de ser 100% empoderado. Você é tão empoderado que você é o criador da sua realidade. O que pode ser mais poderoso que isso? O seu poder é o seu arbítrio. Você usa o seu arbítrio, que é o seu poder. E através do poder do arbítrio, você cria a sua realidade. E o arbítrio ele é incorruptível. Incorruptível. Ninguém te deu arbítrio e por isso ninguém consegue tirar. Ninguém vai chegar ali e vai tirar seu arbítrio. Porque ninguém te deu. Não é uma coisa que você tem e que você não tinha e te deram e aí vão lá e vão tirar. Não, seu arbítrio é seu, é da sua natureza. Então ele é incorruptível, não tem como retirar o seu arbítrio. Não dá. Então não tem como retirar o seu poder. Ninguém é capaz de retirar. Tirou o meu poder. Como? Como? Seu arbítrio é incorruptível. Você nunca
perde o seu poder. Você é sempre 100% empoderado. Sempre 100% empoderado. Porque o seu poder é o seu arbítrio. Você está buscando... Ah, mas eu me sinto um bosta. Eu me sinto uma trouxa, uma tonta. Uma Maria vai com as outras, um pau mandado. É porque você está usando o seu arbítrio dessa maneira. Eu me sinto impotente. Você não é impotente. Você usa 100% da sua potência para ficar impotente. Quando você escolhe qualquer coisa que tenha característica de submissão, você está usando o seu arbítrio para se submeter. Aí você fica experimentando aquela submissão. Aqui no meu serviço não posso fazer nada, eu me sinto impotente. Mas você está escolhendo todo dia esse serviço. Você usa 100% do seu arbítrio para escolher esse serviço. Então, você está se sentindo impotente porque você está usando 100% da sua potência para se colocar numa situação onde você se sente impotente. Basta você usar esses mesmos 100% de potência rumo a uma outra opção que te faça sentir melhor. Que não, em vez de você sentir um bosta, você sentir um bem. Em vez de você sentir mal, você se sente bem. Então, o arbítrio, ele é o volante da sua realidade. Você, ser, é um motorista. E você está dirigindo na sua experiência humana. E para dirigir a sua experiência humana, para a sua experiência humana ir para lá ou para cá, como a gente viu no livro anterior, para a sua história ir para cá, ou para cá, ou para cá, você precisa virar o volante para aquele lado, você decide. Se você virar o volante para a estrada que vai para Manaus, não tem como você chegar no Rio de Janeiro. Entende? Se no meio do caminho você fala, não, mas eu quero ir para o Rio de Janeiro. Aí você para, vira o volante, ou seja, começa a fazer novas opções, e aí você vai chegar no Rio de Janeiro. Mas se você continua dirigindo rumo a Manaus, você está cada vez mais longe do Rio de Janeiro. E é isso que a gente faz. A gente faz opções que distanciam a gente da nossa unicidade. Cada vez mais. E quando a gente está lá na puta que pariu, a gente fala, porra, não tem nada a ver comigo. E aí quer voltar assim, ó. Não, você vai ter que fazer o caminho de volta para voltar para a estrada que tem acordo com a sua unicidade. Você construiu toda uma realidade que não tem a ver com a sua unicidade. Você pode, a qualquer instante, mudar de opção e voltar a se sintonizar. Mas vai ter um monte de coisas que você vai ter que enfrentar porque são estruturas da realidade equivocada ou dessintonizada que você construiu. Por exemplo, colocar na prática. Vamos supor que você chega lá na frente e você se vê assim, você já está você construiu uma profissão conceituada, que está te rendendo finanças, tal, numa coisa que você odeia, dava dinheiro. Você fez porque precisava do dinheiro. Porque todo mundo faz por dinheiro. Então você também foi igual todo mundo fazer uma coisa que dá dinheiro, pouco se importando se estava ou não em acordo com você, com a sua necessidade. Aí você montou toda a sua vida em cima daquela profissão. Aí você fala, vou virar pipoqueiro. E aí, como é que você vai pagar a escola dos seus filhos com pipoca? Né? Como é que você vai pagar o aluguel? Como é que você vai pagar os boletos? Né? Claro que você pode virar o volante e de alguma forma tentar fazer o seu desejo de ser pipoqueiro funcionar, mas
Não vai ser de um momento para o outro. Tem uma história que eu gosto de contar que é assim. Se você vai do ponto A ao ponto B, você vai viajar de avião. Você vai, sei lá, você vai sair de São Paulo e vai para Paris, que é onde os aviões geralmente param ali na Europa. Né? Aí eu me perguntei que por quê, né? Acho que é porque o aeroporto é bom, né? Deve ser por isso. Aí você vai de São Paulo, aí você tem que colocar na bússola lá do avião o tanto que a direção, para fazer uma linha reta para você chegar lá de São Paulo em Paris. Aí você põe lá na bússola 36,78 graus. Aí o avião vai e para exatamente na porta do aeroporto de Paris. 36,78 graus. Se você colocar 36,79, você vai parar no Japão. Porque se o erro for pequenininho, numa distância pequena, não faz diferença. Mas numa distância grande, faz toda a diferença. Então é isso. Essa historinha ilustra. Quando a gente passa uma vida inteira fazendo opções que levam a gente para longe da nossa unicidade, e aí a gente chega no Japão e fala, mas eu queria ir para Paris. Pois é, mano. Uma vida inteira fazendo opções equivocadas, fora da sua unicidade. Na tarefa do Lucas, ele usou uma expressão engraçada e bacana. Eu falei do livre clique como o joystick do jogo, né? E ele falou no bad stick. Porque joy, em inglês, é alegria, felicidade, prazer, diversão. Joy. Joystick é stick é pauzinho, né? Porque o joystick é um pauzinho assim que você fica mexendo. É o pauzinho da alegria. Ou da diversão, sei lá. Então, joy. Aí ele falou do bad stick. Então, o lance não é que você não tem poder, que você não tem arbítrio. Você tem, sempre tem. Arbítrio sempre 100%, e ele é incorruptível. Só que você usa mal o seu arbítrio. Esse que é o problema. Por isso que a oficina ia chamar a oficina do livre-arbítrio. Né? Chamou durante um tempo, só mudou de nome, porque tem mais coisa aí. Mas é a questão fundamental para você viver bem. Por que você vive mal? Porque você escolhe mal. É isso. Em uma linha. Ferrari, por que eu vivo mal? Porque você escolhe mal. Só isso? Só. Não tem... Onde que entra Deus, a minhoca do pão verde, a teoria quântica? Não entra em lugar nenhum, meu amigo. A qualidade da sua vida é resultado da qualidade das suas escolhas. Só isso. Não tem segredo. Escolha o bem, viveu bem. Escolha o mal, viveu mal. É a regra número 1. Você queria arroz, mas plantou feijão? Né? Você colhe o que você planta. Todas as tradições filosóficas e religiosas falam isso. Você colhe o que você planta. E como é que você planta? Através do arbítrio. E o que você colhe? A sua realidade. É isso. Sua realidade é o efeito do seu arbítrio. Você colhe o que você planta. Então você usa mal o seu arbítrio. Em vez de ser um joystick, é um bad stick. Aí Lucas entrou para as histórias da aula, né? O seu bad stick aí. Bom demais.
Então, é fundamental você entender que você tem arbítrio, o que é isso e como funciona. Vocês estudaram toda a história do existencial, que você é consciência no começo, que aí você precisa despertar a consciência, atingir a iluminação, para ficar consciente que você é consciência, né? Senão vai ser só uma decoreba. Aí depois você entender que você não é só consciência, a consciência é um dos 3 aspectos do ser que você é uma unicidade, consciência, potência e existência, e que você é o criador e a criatura está brincando de criar a sua realidade, e você usa sua memória com seu sistema de crenças e toma suas decisões para criar a realidade, e aí você experimenta. Então, toda a fase existencial nada mais é do que uma escadinha para te levar ao esclarecimento do que é o arbítrio, como que você usa e por que sua realidade está do jeito que está. Tem eu acho que é nesse livro, tem um áudio, uma explicação que eu falo, que é assim: livre-arbítrio, bênção ou maldição? Porque o arbítrio, ele, se você olhar para ele, né, seria tão bom que os espiritualistas estivessem certos. Né? Seria tão bom. Eu não tenho arbítrio, nada é culpa minha, eu não faço nada errado, eu só estou aqui olhando e tal. Seria ótimo, né? Você não teria, a sua responsabilidade seria 0, você não precisaria sentir nenhuma angústia, porque a angústia ela surge porque você precisa decidir. Se você não precisasse tomar a decisão, quando você não precisa decidir, você não sente angústia. Você sente angústia quando você tem que decidir aí, o que eu faço agora? Né? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Aí você fica angustiado. Então, seria tão bom, né, que não tivesse arbítrio, porque você não ia sentir angústia, nada seria culpa sua, você não teria responsabilidade nenhuma, mas não é assim. Né? Não é. Você é 100% responsável. Você é 100% responsável pela merda onde você está. Esse que é o problema. Né? Não dá para culpar ninguém. Não é culpa de Deus, não é culpa do governo. Claro que tem influência. Não é culpa do clima, não é culpa da genética, não é culpa de ninguém. É culpa das suas escolhas. É culpa das suas decisões. Então é culpa sua. Então é uma maldição essa merda desse arbítrio. Bênção ou maldição? Aí você decide, né? Se é bênção ou maldição. Pois bem, então, muito importante. Então, vocês passaram por toda essa jornada aí, porque, como teve uma colega de vocês aí, não sei quem foi, que falou assim: pô, eu era uma dessas aí que achava que não tinha arbítrio e agora, porra, não, é inegável. É exatamente isso. Né? Vocês passaram por toda aquela parafernália de despertar existencial, iluminação e o caralho, para o arbítrio ficar inegável. Para você poder sair dessa merda, desse vitimismo que não te ajuda a viver bem. Para você começar a usar bem o seu arbítrio, usar bem o seu poder. Porque você nunca é vítima, você usa o seu arbítrio para ficar se fazendo de vítima, é isso que você faz. Observa quando você está se fazendo de vítima. Você fica procurando justificativo para se convencer que você é uma vítima. E aí você se convence que você é uma vítima. E aí você fica lá na bosta, na merda. E aí? Que vantagem
Que vantagem você levou a se convencer, por se convencer que você era uma vítima? Você passou a viver melhor por conta disso? Não. E outra, você está se convencendo de um equívoco, né? Você está acreditando numa mentira. Não é verdade. Mas faz. Observa o quanto está fazendo. Pois bem, então vocês passaram por toda aquela coisa lá para você chegar aqui e falar, porra, quem chegou, né? Porque uma boa parte, quando viu que a coisa ia pegar, né, já começou a pressentir. Eu acho que eu sei para onde esse cara tá me levando. Eu acho que ele tá colocando a corda no meu pescoço, velho. Eu tô sentindo, ele tá colocando a corda no meu pescoço. Ele não responde nada, não fala nada, não vai para a China, só fica aí nessa bosta dessa ciência do óbvio, fica me mostrando as coisas, eu não quero ver, acabo vendo. Eu acho que ele está colocando a corda no meu pescoço. A hora que ele puxar, meu. A hora que ele puxar, eu tô fudido. Eu tô fudido a hora que ele puxar, porque eu já vou estar pego, né? Não tem mais como eu negar, é melhor sair antes. Aí teve gente que saiu antes. Vocês chegaram até aqui, pronto, se der mal. Agora eu já puxei a corda. Puxei a corda, é inegável. Ou você faz, ou você aprende a usar o seu arbítrio, ou você vai continuar tendo mais do mesmo. Vai continuar lá no dia da marmota infeliz. Né? No dia da marmota dessintonizada. Para ser mais técnico, né? Você vai ficar vivendo aquele dia. Como que foi hoje? Foi o dia da marmota dessintonizada. Mas ontem foi assim. Não, já faz uns 30 anos que tá assim. O cara lá no filme foi o quê? Não chegou a ser um ano. Aí tem gente que tá aí 30 anos vivendo o dia da marmota desintonizada. Muito bem. Fui contar a história, me alonguei, né? Aí eu falei para vocês que tinha uma coisa lá, que vocês fizeram tarefa que vocês não observaram. E é bem legal e importante observar. Então eu vou falar, vocês podem conversar comigo a respeito, depois que eu fizer essa introdução aqui. E também pensem a respeito. Observem, né, o que eu vou falar aqui. E pensem a respeito disso, que vai ajudar vocês a entender melhor esse processo do arbítrio que você está executando o tempo todo. Eu diminuí a letrinha aqui, ficou tão pequena que eu não estou enxergando. O que vocês não observaram, eu creio que não, né? Porque eu estou falando baseado nas tarefas que eu vi. Às vezes vocês observaram, então o que eu vou falar aqui é tão óbvio que vocês nem cogitaram de falar. Falaram, não vou falar uma obviedade dessa na tarefa, porque é muito óbvio. Né? Mas, ou pode ser que não, pode ser que você não observou. Então, se você observou, muito bom. Então, você já está esclarecido sobre o que eu vou falar aqui. Se você não observou, observa, porque é importante observar isso. O que eu acho que vocês não observaram, porque ninguém falou da tarefa, é que a gente fala o tempo todo em crença, como que é o nome dos caras? Influencer. Acho muito chique esse nome. Influencer. Imagina, eu sou influencer. Quando uma época que eu morava com a minha avó, que eu usava a internet, ela não entendia nada do que eu estava falando. Né? Eu falava que ela morava num sítio e eu tinha que ir na cidade para pegar os e-mails no laptop, no Outlook, eu baixava e tal. E aí eu falava, estou indo na cidade pegar e-mail. Ela falava, o que é e-mail? Aí como que eu ia explicar para minha avó o que era e-mail? Eu falava, é tipo carta. Ela falou assim, mas eu nunca vi você com carta. Não, é que
quando eu chego lá na cidade, eu ligo o computador, as cartas entram dentro do computador. Como assim? Carta eletrônica, enfim. No final das contas, ela meio que entendia, ficava por isso mesmo. Aí, imagina se eu falasse para ela, né? Vou lá assistir a palestra de um influencer. Né? Chique, né? O que é um influencer? Bom, enfim. Todo influencer fala em crença, né? Vocês mesmos, quando mandaram a tarefa, falaram em crença. Tô viajando hoje, né? Tô brisado. Botaram alguma coisa nessa aula aqui. Nessa água. Todo influencer, coach, terapeuta fala em crença. E crença limitadora, e crença não sei o quê, e crença azul, amarela, tal. E aí tem que matar a crença, estrangular a crença, trocar a crença, desmagnetizar a crença, torturar a crença. O que mais dá para fazer? Espremer a crença, moer a crença, desinverter a crença, enfim. Você vai fazer o diabo com a crença. Cada um vai falar um trem, assim. Só que é preciso entender, e esse é o ponto que vocês não observaram, que é preciso entender, que a gente confunde. Que crença e acreditar não é a mesma coisa. A tendência, quando alguém está falando em crença e quando a gente está ouvindo, é confundir. Por exemplo, você pode me falar que você acredita que o melhor time do Brasil é o Vasco da Gama. Peguei logo o pior, né? Aí eu vou falar para você, essa é sua crença. Quando eu falo para você essa é sua crença, parece que eu estou falando, isso é o que você acredita. Mas eu não estou falando que isso é o que você acredita, estou falando, isso é sua crença. É sua, é uma crença que você tem. Por que é muito importante entender isso? Porque ter crença e acreditar não é a mesma coisa. Você pode ter 30 crenças e não acreditar em nenhuma. Acreditar é quando você pega uma crença e elege como aquela a que você vai executar. Por exemplo, você vai ser domingo. Sábado, tá no sábado e amanhã vai ser domingo. Aí você começa a pensar no que eu vou fazer amanhã no domingo. Aí você pode pensar, eu vou no clube, eu vou no cinema, eu não vou fazer churrasco, não, eu vou na casa dos meus pais, não, eu vou na casa dos meus amigos, tá? Tudo isso são crenças de coisas que você pode fazer. O que você vai fazer? Aquela que você decidir acreditar. Aquela que você acreditar. Você pode acreditar em uma que você nem pensou na hora que estava fazendo a lista. Pensou, aí na hora de sair de casa, você fala assim, quer saber? Eu acho que o melhor mesmo é ir pescar. Aí você vai... Você nem tinha pensado. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Que crença é uma coisa. E acreditar é outra. O que é acreditar? Acreditar é o arbítrio. E a crença? A crença é a coisa a qual o seu arbítrio decide. Por isso que é importante você entender que crença e acreditar é diferente. Senão você não vai entender como que você executa o arbítrio em relação às crenças. Como que você executa o arbítrio em relação às crenças?
Quando você acredita naquela crença. E você pode acreditar naquela outra. Então, essa é uma dica que eu vou dar para vocês. A melhor forma de você entender o seu sistema de crenças é pensando que ele é um cardápio. Então, quando você vai no restaurante, você abre o cardápio. E aí tá lá, macarrão, grelhado, salada, não sei o quê. Aquelas opções ali no cardápio são as suas crenças. A hora que você decide, eu vou comer macarronada, macarrão bolonhesa, pum. Aí você, entre aquelas crenças que você tinha, você escolheu uma. E aí o garçom vai trazer, aí você decidiu, e aí você vai experimentar a realidade que é resultado do seu arbítrio. Você acreditou nisso. O que é o hábito? Programação automática. É que você vai no restaurante e você escolhe sempre a mesma coisa. E você acha que tem que escolher sempre a mesma coisa. Você não tem que escolher sempre a mesma coisa. Porque você se habituou, você se condicionou a escolher sempre a mesma coisa. Isso é o hábito. E o que é a mentalidade? É o seu sistema de crença, é o restaurante que você foi. É o restaurante que você está. Se você vai num restaurante, numa pizzaria, lá no seu cardápio só vai ter pizza. Aí você chega, eu quero comer carne. Não tem aqui. Não tem porque você está no restaurante. Então, se você tem uma mentalidade de tipo A, as suas opções todas vão ser de tipo A. Se você tem uma mentalidade de tipo B, as suas opções todas vão ser de tipo B. E aí você fala, mas a vida está se repetindo. É porque a sua mentalidade não muda. Então as suas escolhas ficam limitadas àquela mentalidade. Se você tem uma mentalidade, sei lá, de religiosa, aí na sua mentalidade religiosa, você não pode isso, não pode aquilo, tudo é proibido, né? Pecado. Sua mentalidade é assim, então seu arbítrio vai sempre ser dentro dessa mentalidade. Precisa ser? Não, mas não tem outro, o cardápio é aquele. Como é que você vai escolher com uma mentalidade que você não tem? Aí você vê o outro tendo uma vida completamente diferente. Aí você fala, como é que a pessoa consegue viver assim? Porque o cardápio dela é diferente. Ela tem uma outra mentalidade. E ela faz opções dentro da mentalidade dela. E você faz dentro da sua. Então, você fica vivendo essas experiências e tendo as opções que você tem aí. Mas eu quero mudar o meu cardápio. Ótimo, você pode mudar o seu cardápio. Você não precisa ir na pizzaria todo dia. Você pode ir no restaurante, no rodízio, você pode ir no restaurante japonês, enfim. Você pode mudar o seu cardápio a hora que você quiser, mas você também vai ter que optar por mudar de cardápio. Se na sua mentalidade não existir a opção mude de cardápio, você vai ficar naquele cardápio. Essa que é a arbítrio. Bênção ou maldição? Eu quero ser livre. Você é, né? Você tem o arbítrio para ampliar, né, o seu cardápio, se você quiser ir para lá, para cá, mas você vai ter que optar para isso. Senão, é que nem a história do carcereiro lá. Você está usando o seu arbítrio de uma forma que te prende. E aí depois reclama que está preso. Ninguém está te prendendo. Você tem arbítrio. Você se prende. Mas é a minha mentalidade. Mas você não está preso à sua mentalidade também, porque crença e arbítrio não é a mesma coisa. Você pode mudar o seu sistema de crenças. Não adianta fazer assim, né? Não é jogar gasolina para burn.
Aí joga, amanhã brota outro. Não é assim. Não é assim. Vai ter, tipo, vai ter que ir limpando, né? Mais como uma faxina, não é do que como uma explosão atômica. Então é isso. Se você já estava consciente disso, que crença e acreditar não é a mesma coisa, ótimo. Que bom. Se você ainda não estava, e mesmo eu explicando aqui ainda não está claro, pratique a autoobservação e fica observando as suas crenças. Aí você vai ver, a minha crença aqui, decidi acreditar nela. E claro, muitos você faz no automático, por exemplo, que nem está no livro, acho que é nesse mesmo, né? Fazer café. É uma coisa que eu faço todo dia de manhã. Eu tenho que acreditar num monte de coisa, mas não percebo. Eu abro a gaveta já crente que o pó de café tá ali. E sempre tá. O dia que não tiver, eu falo, opa, por que minha fé não deu certo? Enfim. Mas já vou lá, fazendo tudo no arbítrio automático. Inclusive para ser ágil. Né? Então aí, se você já estava consciente que crença e acreditar não é a mesma coisa, muito bom. Se não está, observa e você vai ficar, porque né? É isso, fato. Beleza? Eu vou colocar o fone de ouvido aqui e tem mais coisa no livro, mas me ocorreu de falar isso para vocês agora. E aí, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, questões para conversar, levanta a mão aí que a gente conversa. Muito bem. Deixa eu ver se o fone funcionou. Acho que deu certo. Se ficar na caixa de som vai dar microfone. Pronto, só levantar a mão aí. Por favor, um de cada vez. Ferrari tá cheio de graça hoje. Vocês estão me ouvindo, gente? Ninguém levantou a mão aí? Aí, Daphne. Tá liberado, Daphne, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Tá ouvindo? Eu acho Tô que ouvindo, não tô ouvindo Daphne. ninguém agora. Deixa eu ver se meu fone desconectou. Peraí. Uhum. Que é um fone diferente. Esse provavelmente é melhor que o outro. Acho que agora foi. Tá me ouvindo? Ai, não tá saindo. Peraí, Ferrari. Não? Eu aguardo. Fone Não tem mesmo. pressa. Ferrari, poderia... na leitura do livro, teve uma parte lá que você havia comentado, não lembro agora se foi na sessão de perguntas, que eu não compreendi muito bem. Se você poderia ampliar um pouco mais a história lá sobre da moça que resolve colocar o casaco e que não sei o que da pneumonia e que tem a ver com desejo. Eu fiquei perdida naquele pedaço. Acho que eu não consegui pegar a ideia total assim, linkar tudo. Acho que é mais profundo do que eu pude captar. Você já viu aqueles videozinhos na internet que é uns vídeos sobre mecânica, que tem um monte de pecinha, e aí começa com uma bolinha, aí a bolinha bate numa travinha, a travinha empurra
negócio, aí vai, anda, aí vai numa bolinha de ping-pong, aí cai um prato, aí o prato faz virar um vaso, aí o vaso empurra um aspirador, já viu uns videozinhos assim? Não lembro agora se já vi esse. Tá bom. Então vamos pegar um outro exemplo. Você já viu aquele chamado efeito dominó? Você põe um dominó na frente do outro, assim, e aí você bate num dominó, ele vai derruba o outro dominó que está lá longe. Ah, sim. Pois bem. Imagina que você não conseguisse, que você só estivesse vendo o último dominó. Aí se você estivesse vendo o último dominó, na hora que você vê esse último dominó cair, você ia entender por que ele caiu? É por causa dos outros, né, que foi empurrando. Não, mas você só está vendo o último dominó. Isso. Se você só estivesse vendo o último dominó, você ia entender como é que esse último dominó caiu? Não. Exatamente. Por que não? Porque eu só enxergo aquele último ali. Na minha limitação ali, né? Só enxergo aquele dominó. Isso. E o que você deixa de enxergar? Todos os demais. Todos os demais. E o que os demais têm a ver com aquele dominó? Ixi, tem tudo a ver. Não é? Tem tudo a ver. Eles criam uma cadeia de causalidade, que vai terminar naquela causa última, que é aquele último dominó que caiu, certo? Certo. A mesma coisa é a pneumonia da moça lá. A pneumonia é o último dominó. Aí ela vai reclamar. Ah, eu não decidi ter pneumonia. Eu não decidi criar essa realidade. De fato, você não decidiu criar essa realidade, mas você empurrou o primeiro dominó. Na hora que você empurra o primeiro dominó, ele vai batendo e chega no último. E aí você... Ah, mas eu não lembro de ter empurrado o primeiro dominó. Tudo bem, você pode não lembrar, você pode não ter consciência, mas que empurrou, empurrou. Entendeu? Entendi. E aí, o que você pode fazer, deve fazer, e o processo de análise é para isso, é fazer o caminho reverso. Você você pega o último dominó, mas como é que esse dominó caiu? Aí você fala, porque tinha um antes dele. E como é que o que estava antes dele caiu? Porque tinha um antes dele. E como é que o que estava antes dele caiu? Porque tinha um antes. E antes, tá, e quem empurrou a porra do primeiro dominó? Fui eu. Aí você entendeu. Aí o que você vai fazer? Você para de empurrar o primeiro dominó, você não fica mais com pneumonia. Entendi. Mas e aquilo que você fala lá, a parte da questão do. Acho que era do desejo, essa parte que eu me perdi. É porque é como ela desejava, isso aí tem a ver com o altruísmo, né? Como ela desejava aparentar a bonitona lá, ela optou por não colocar a blusa. Se ela não tivesse o desejo de se aparentar bonitona, ela punha a blusa. Eu tô com frio, vou pôr a blusa. Normal, né? Você tá com frio, você vai pôr a blusa. Não, eu não vou botar a blusa e eu vou passar frio porque eu quero ficar bonitona da bala chita. Beleza. Por quê? Porque é vaidade. Então, por causa da sua vaidade, pneumonia. Tá. Acho que entendi. Obrigada, Flávia. Disponha. Paparara. Imagina o que a vaidade não faz com a gente. A vaidade, a ganância. Aí depois fica tudo zoado e fala, não escolhi.
Joseli, tá liberado. Oi, Ferrari. Boa noite, colegas. Colegas não, eu vou chamar de irmãos, que já são meus irmãos já. A gente já interage já com essa proximidade. Ferrari, Legal, algumas isso, né? coisas. Algumas coisas eu compreendo que seja escolha nossa. É o livre-arbítrio da gente. Por exemplo, se eu sou casada, se eu sou solteira, se eu sou mãe, o emprego que eu tô, enfim. Mas já tem outros, por exemplo, eu nasci naquela família, eu nasci naquela condição social, tipo, se eu nasci rica ou se eu nasci pobre, ou eu sofreu determinado acidente. Enfim, tem escolhas que eu não consigo enxergar de que maneira eu uso meu livre-arbítrio para. Eu usei meu livre-arbítrio para estar naquela situação. Aí eu queria entender isso aí. Se tem escolhas se tem alguma forma se existe outros, ou se existe. Até hoje, como foi que eu atribuí? Eu tinha na minha cabeça que era coisa. É o tempo imprevisto. Tipo assim, nem foi eu, nem foi Deus, nem foi o diabo, nem foi Eva. Foi coisa que aconteceu e aqui no Nordeste tá por conta do jegue. E eu não sei quem foi, não. Por exemplo, onde eu nasci é por conta do jegue. Eu não sei porque eu nasci com esse pai, com essa mãe, nasci rica, nasci pobre. Eu não sei por que eu tenho que lidar com tanta situação desafiadora relacionada, por exemplo, a familiar ser muito doente e eu ter que conviver com aquilo. Quem que escolhe isso aí, Ferrari? Me ajuda a entender. Você que me diga, quem é o criador da sua realidade? Sou eu ou você? Então, algumas coisas sou eu, como eu te disse. Eu que escolhi ser casada, eu que escolhi ser mãe, eu que escolhi estar no meu trabalho. Mas eu, por exemplo, eu não escolhi minha família, eu não escolhi minha condição social. Essa pergunta aí a gente estudou lá no começo. O que você está dizendo é o seguinte: eu não pedi para nascer. Não é isso que você está falando? Não, eu até, digamos que eu, partindo do pressuposto que eu estou aqui é porque eu quis. Teoricamente, né? Isso foi o que eu quis. Então, eu quis também nascer naquela família, eu quis também lidar com determinadas situações desafiadoras assim na Mas vida, também desde o começo. se foi você que escolheu, como é que eu vou responder? Você que tem que saber. Eu não sei, não, Ferrari. Eu acho difícil de entender isso aí. A sua resposta, não sei, ela é justa. Fica com ela. Mas ela me causa incômodo. Então, você lembra que a gente teve um livro que a gente estudou que chama Certeza e Certeza? Aham, lembro. Você está querendo ter certeza com Com C. C. Uhum. E aí você vai ficar sofrendo, porque se é uma coisa da qual você não tem como saber, que adianta você querer saber? Aí eu deixo por conta do jegue, então, né? Você pode deixar. Eu gosto de falar da minhoca extraterrestre azul, você pode falar do. A minhoca, eu falo da minhoca extraterrestre. Se você quiser botar pro jegue, tá bom. Eu vou botar, Ferrari. Eu vou Agora, o botar. mais justo é você falar. O mais justo é você falar, não sei, porém, seria injusto se não tivesse sido uma escolha minha. Então, eu enxergo isso. Por isso que eu disse, eu nunca atribuí a Deus, nem ao diabo, nem a Eva. Eu preferia dizer Deus, assim, que eu tempo mas imprevisto. atribuir a Deus. Qual a diferença de atribuir a Deus e ao jegue? O jegue é o tempo imprevisto e Deus seria uma pessoa que teria um propósito em colocar aquilo na minha vida. Tá, mas qual a diferença entre um e outro? O jegue, ele tá pouco se importando com o que eu estou fazendo da vida. E Deus, ele teoricamente teria alguma coisa para. Tá, mas de qualquer forma, só pode ser duas coisas. Ou a decisão é sua ou não é, certo? Uhum. Se ela não for sua, aí o vitimismo está justificado, porque você está vivendo uma experiência da qual não é uma escolha sua. Você não pediu para nascer. Uhum. Agora, mas de fato eu não sei. Você não sabe porque as coisas que você sabe são as coisas que você lembra. E como você não lembra de ter entrado lá na salinha que faz a escolha, apertado o botão e pluf, nascido, você não lembra disso? Então,
a sua resposta é não sei, porque você só sabe das coisas que você lembra. Isso. Então é justo você falar, não sei, não, ou melhor seria você dizer, para ser bem claro, não lembro, né? Se teve um momento no qual eu escolhi, eu não lembro. Agora, se não foi escolha minha, para tudo, Não é, né? Porque tá tudo errado. Tá tudo, não é justo que eu viva. Não é justo que eu viva uma coisa que não fui eu que coloquei, né? E se alguém colocou, ele tinha que me dizer por que é que ele colocou aquilo. Não. Se alguém colocou, ele não precisa nem te dizer. O outro manda em você, tem plenos poderes. Ele não está cagando para você. Esse que é o ponto. Ou você é o criador da sua realidade ou não é. Se você não fosse, o outro ele nem vai te dar explicação. A Netflix te dá explicação por que o catálogo na sua televisão é daquele jeito? Não. Ela que manda. Você é para a Netflix, você é pau mandado. Se você é um pau mandado, se alguém está criando a sua realidade, não precisa nem te dar explicação. Entendi. Eu vou me reposicionar, na verdade, mais em relação a isso, para fazer isso que você disse, que eu gostei dessa ideia. Diga não sei, né? Internalize, eu não sei. Mas eu não fique procurando. Não é? É fato. Você perguntar para mim, Ferrari, você sabe como é que você nasceu? Eu falo, não sei. Mas se não é uma escolha minha, esquece tudo, né? Porque não faz sentido. A minha realidade não tem relação causal comigo. Me colocaram aqui. Não tem sentido de eu ter colocado e você que está vivendo a experiência, né? E outra, para que eu vou praticar autoconhecimento se quem está criando minha realidade não sou eu? Entendi. Tá ok, Ferrari. Muito obrigada, viu? Disponha. Pode falar, Rafaela. Não estou te ouvindo, Rafael. Oi, Ferrari, você me ouve? Isso. Agora sim. Boa noite a todos. Eu queria saber, eu não sei se vou conseguir explicar a questão. É assim, por exemplo, quando a gente entrou aqui na busca espiritual, a gente tinha, quer dizer, eu, né? Eu tinha um cardápio de religiões. Comecei ali dentro das religiões. E eu tinha uma religião. Então, assim, pelo entendimento da realidade multimídia, eu conseguia simular a partir da memória. Então, se eu via que eu participava de uma religião e outras pessoas participavam de outras religiões, automaticamente eu era capaz de simular, nossa, tem várias religiões, né? O que mais existe para além dessa que eu sigo? E que o meu colega segue a religião B aqui. Será que tem mais outras que eu não conheço? Então eu consigo imaginar que existem outras opções, ou seja, outros cardápios. Entende? Por exemplo, sei lá, uma linha aí filosófica não é uma religião, mas é um mecanismo de busca. Entende? Tá acompanhando? Tô. E aí, por exemplo, como é essa coisa do cardápio? Se eu só consigo simular coisas que eu já tenho na memória, como é que eu posso saber que sempre tem uma coisa transcendental assim? Não, que está fora das religiões, entendeu? Está fora do cardápio das religiões. Por exemplo, linhas filosóficas e depois linhas não dualistas. E depois, por exemplo, a oficina que trabalha com a autociência, né? Como foi que eu consegui chegar nisso? Você precisa buscar informações novas, né? As informações que você já tem formam o cardápio que você já tem. Para você produzir um novo cardápio, você vai ter que buscar novas informações.
Tá, mas se eu tô dentro daquelas crenças ali, o que foi que me fez buscar novas informações? Desejo por novas informações. Ah, então, certo. Então eu consigo. é, Sempre vão existir novos cardápios, é isso? Até a gente chegar no óbvio. Cardápio de Não, crenças. o óbvio não tem nada a ver com cardápio. O óbvio é a consciência consciente. Sim, Agora, os cardápios são infinitos. Vixe, imagina. Pensa que são 8 bilhões de seres humanos no planeta. São 8 bilhões de cardápios diferentes. Se você falar assim, cada dia eu vou experimentar um cardápio diferente, tentando experimentar o cardápio de uma outra pessoa. Se você fizer isso, acho que uma vez todo dia, em 8 bilhões de habitantes, você não vai conseguir experimentar todos. E além disso, quando você tiver experimentado o primeiro bilhão, aquele primeiro que você experimentou já mudou. Se for tentar lá ver como é que aquele cardápio, já não é o mesmo. Então é infinito. Agora, o que importa não é você ter 1 milhão, 3 milhões, 10 milhões de cardápio. O que importa é você procurar opções realizadoras da sua unicidade, que esteja em sintonia com a sua unicidade. Seja qual for, mesmo que não existia essa opção, você inventa. Por exemplo, a autociência era uma opção que não existia no planeta. isso, Eu isso. inventei. E agora eu estou experimentando uma opção que eu mesmo inventei, do nada. Sim, exatamente. E para mim também não. Assim, não era uma coisa que eu nem conseguia imaginar. Pois é, Mas eu, então. Mas, mas eu tinha mas esse desejo. você tem imaginação para isso. Eu já conheço todos os estilos musicais, mas eu quero inventar um estilo que ainda não é de ninguém. Aí você vai, você pega o seu instrumento musical e fica ali. O João Gilberto meio que fez isso quando inventou a bossa nova, por exemplo. Ah, entendi. Então, essa crença de correspondência verdadeira também pode ser algo absolutamente particular, inventado, criado, né? Único. Não é algo Não que é a gente vai. toda crença, uma crença ela pode estar equivocada. Agora, tem a crença equivocada e tem a crença que está ou não em acordo com você. Ela pode servir para 7,99999 bilhões de seres humanos, mas não serve para você. Sim, E o problema não é que ela é equivocada, ela é verdadeira para os 7,9 bilhões. Só que para você, ela não serve, mesmo sendo verdadeira. exato. Entendeu? Entendi. E você tem que saber que não adianta, porque não adianta você querer se enfiar dentro de uma crença que não te serve. Exato. Obrigada, Ferrari. Você falou em religião, né? Tem muita gente que pode estar aí feliz da vida com a crença no Deus outro. Tudo bem, serve para a pessoa. E tem outros que não servem. Para mim, por exemplo, não serve. Quem mais? Tinha umas mãozinhas levantadas aí que já desapareceu. Levanta novamente, se quiser conversar, para eu saber. Vou contar para vocês o que teve de pernilongo aqui hoje não tá no gibi. Agora tá bom. Tá liberado, Luciano. Não te ouço.
Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Ferrari. Tudo jóia? Tudo bem, Então tá, Luciano. E você? então tá tudo jóia, graças a Deus. É, depois que eu passei pela fase existencial lá da iluminação, é, eu senti que os meus desejos mudaram muito, assim, sabe? Assim, eu tinha vontade de muita coisa que hoje eu não tenho mais. E eu tô me sentindo um pouco perdida, assim. Hoje, olhando para a realidade que eu estou construindo, eu consigo ver o que eu desejei. E tá bem assim dentro, sabe? Do que eu desejei. Só que aqueles sonhos, assim, de viagem, de isso, de aquilo, muita coisa mudou e eu tô me sentindo um pouco perdida, sabe? Sim, entendo. Em que eu posso ajudar? É apreciar mesmo, né, Ferrari? Porque acaba que a gente acaba apreciando. Então, eu tenho, assim, um desejo que é me sentir livre, né? Assim, me sentir livre, que hoje realmente eu vejo que eu acho que eu trabalho demais e tudo. E aí agora é igual você falou, né? Agora é mudar a direção do desejo, né? Para me sentir com o meu tempo mais livre mesmo, né? Aí a gente muda a direção e começa a, a bolar mesmo uma estratégia. Agora, sabe o que eu acho que é interessante? É porque parece que tem algo a mais, Ferrari, que só os cliques, sabe? Parece que tem algo a mais, assim. Parece que as coisas fluem, né? De acordo assim com o desejo, assim. Você está meio confundindo as coisas aí. O desejo não muda. Você não precisa mudar o seu desejo. Você precisa mudar as suas estratégias. Só que se você não estiver consciente do seu desejo, você não consegue mudar suas estratégias. Então, você quer ir você quer ir na padaria. E a sua estratégia é ficar trancado dentro do banheiro. Não vai funcionar. Você não precisa mudar o desejo. Não, eu vou ficar com o desejo, eu vou mudar meu desejo para desejar ficar trancado aqui dentro do banheiro e aí está tudo resolvido. Não é assim. Você quer ir na padaria. Então, o que você precisa fazer não é mudar o seu desejo e não é e você não deve fazer isso porque isso é impossível. Então você desiste de ficar tentando fazer o impossível e passa a procurar uma estratégia que realize o seu desejo. Então você quer ir na padaria, ficar trancado no banheiro não vai fazer você conseguir realizar o seu desejo. Então o que você faz? Você começa a clicar em coisas que vão realizar o seu desejo. Você vai lá no seu quarto e clica em tirar o pijama. Pronto. Aí depois você clica em colocar uma roupa, beleza. Clica em colocar o sapato. Aí você clica em pegar a carteira e colocar no bolso. Põe. Você clica em abrir a porta da sua casa. Tá? Você clica em andar até a padaria, pronto, realizou o seu desejo. Entendeu? Eu acho que agora tá mais na questão de saber qual que é meu desejo, de ser bem sincero, viu? Porque é tanta coisa que caiu aí por terra que vou te falar, viu? Bom, então tá bom. Obrigada, viu, professor? Eu acho que eu queria só falar mesmo. Então você realizou o seu desejo. Realizei meu desejo por hora. Obrigada. Boa noite. Pronto. Alô, alguém mais? Não? Então tá. Vou fazer aqui um dole uma, dole dois, dole três, aí vocês decidem. Dole uma.
Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Tá bom. Vocês vão ler amanhã, aí, bem no 3. Pode falar, Jaciane. Não, ainda não. Peraí. Agora, pode falar agora. Boa noite. Olá, Ferrari. Olá, Jaciane. Tudo bom? Tudo bom. Eu só, não sei, só para confirmar que isso é isso. Aliás, é isso, eu acho. A questão do desejo que você fala. O desejo não muda, né? Na verdade, todo mundo pensa, eu quero ir para a padaria, o outro eu quero ir no mercadinho, o outro eu quero ir para Paris. Mas, na verdade, o desejo é viver bem, ser feliz. Encontrar algo que te leve a ser feliz. E aí a gente pensa que os meios são o fim. Exatamente. A gente confunde os meios com o fim. A gente atribui aos meios o fim. Porque no final das contas a gente quer somente ser livre, ser feliz, e aí fica clicando até chegar naquele ponto que era isso, né? Mas primeiro precisou passar por todo aquele caminho. E cada um tem um caminho, né? Para chegar no mesmo lugar. Com clareza a gente vai conseguindo fazer isso, entendendo que a gente está trocando, acreditando que o meio é o fim. Mas no ciclo de estudos a gente só vai entender isso lá na fase psicológica. Demora porque um pouco. Quando você fala assim, você tem que encontrar qual é o seu desejo. Meu desejo, então, eu trabalho como caixa de supermercado, mas o meu desejo é ser psicóloga. Não, eu sou psicóloga, mas o meu desejo é ser advogada. Isso aí também ainda é meio, né? A gente ainda acha que tem que encontrar... Sim, está correto. Mas já é uma boa prática você sempre procurar uma opção realizadora do seu desejo, seja qualquer. Porque no final das contas, o seu desejo também não é nem ser feliz. O que você quer viver em autorrealização. Autorrealização. O desejo de todo ser, a barata, o pernilongo, o viadinho do pernilongo que fica aqui, o periquito, o macaco. O pernilongo é tirar o seu sangue da sua canela. O abacate, todos eles estão aqui com o mesmo desejo que eu, autorrealização. É que assim, na verdade, como o ser humano tem uma mente, né, um pensante, fica achando que a autorrealização é ser alguém, né, alguma coisa, ser sucesso, sei lá, ter dinheiro, ter poder. No final das contas... Exatamente. Esse é o equívoco. A autorrealização, mas é embaçado esse jogo, porque a autorrealização é ser você, que a gente estudou lá no livro da semana passada, o tic-tac, faculdade. Você igual você, isso é autorrealização. Você igual... Então, uma coisa, algo a ser, né? Você ser você realizado, que a sua realidade seja imagem e semelhança da sua unicidade. Só que você ser você pode ser você sendo padeiro, você pode ser você sendo nadador, você pode ser você sendo bailarina, você pode ser você de infinitas maneiras, desde que aquilo seja você sendo você. Só que a cultura vai te dar caixinhas. Isso. E a tendência de quem não tem autoconhecimento é procurar uma caixinha e falar, não, só vou ser eu se eu entrar dentro daquela caixinha. Aí pronto, tá pego, né? Porque a gente, na verdade, tem tantas crenças do sistema mesmo, né? Da Matrix. Que a gente acha que é aquilo ali. E, na verdade, sei lá, de repente eu quero só morar lá no meio do mato. Pronto, estou em autorrealização. Mas eu penso que eu estou em autorrealização se eu for, sei lá, uma médica. Isso aí é o que a gente vai estudar no livro a partir de amanhã, que é o GPS do destino. Sim. Porque o que eu estou dizendo, o que estava dizendo é isso, esse jogo é complicado. Por quê? Porque você tem que ser você, mas para você
conseguir isso que você está tentando ser você precisa aprender a usar o seu sistema emocional. E ninguém sabe usar o sistema emocional. Aliás, pelo contrário, as pessoas brigam com o sistema emocional. E aí, em vez de elas caminharem para a autorrealização, elas ficam bloqueando a autorrealização. Então é difícil, é um joguinho complicado. É como se você tivesse que montar um quebra-cabeça de olho fechado, só sentindo a dica do vento. Assim. Sim. E é muito repressor também, né? Você se reprime, tipo assim, eu quero ser uma dondoca, mas aí eu tenho uma repressão disso, porque, vão me julgar, eu não quero fazer nada, eu não quero mais fazer nada na vida, não quero trabalhar. Estou em autorrealização se eu for simplesmente não fazer nada. Né? Mas você aí tem que experimentar, você tem que experimentar, por exemplo, às vezes, eu vou me autorrealizar, vou pegar um exemplo meio drástico para a mulher aqui, tá? Eu vou me autorrealizar se eu for puta. Mas imagina, como é que você vai contar para sua família que você quer ser puta e vai contar para o seu marido, vai contar para os seus filhos, entende? Aí você... Mas dentro... outro dia eu estava assistindo aquele filme que ganhou Oscar, concorreu ao Oscar. Emília Pérez. Eu vou dar um spoiler do filme, mas não atrapalha em nada. Tem um cara que ele é o mais machão da América Latina, do México. Ele é o mais machão, ele é o traficante mais machão do México. O nome dele lá é Catito, um negócio assim, esqueci o nome, um nome pequeno assim. Aí esse cara chama uma advogada para conversar com ele. Aí a advogada vai lá conversar com ele e ela fala, sabe quem eu sou? Ela falou, sim, você é o cara mais pica grossa que tem aqui no México. Em que eu posso te ajudar? Aí ele fala assim para ele, eu quero virar mulher. Quero virar mulher. Eu sempre quis ser mulher. Eu quero fazer operação, tirar o trem, botar os peitos, tal, quero virar mulher. Como é que vai fazer isso? Né? É o que o cara queria. Aí, para ele virar mulher, aí eu vou dar muito spoiler se eu continuar a história. Mas aí você pode fazer o que você quiser da sua vida. A vida é sua, você tem arbítrio. Agora, você tem que bancar, porque toda vez que você faz uma decisão, isso a gente vai estudar mais para frente. Tem muita gente que vai se incomodar com a sua decisão, é normal. Vai se incomodar. E aí, se você for se incomodar com quem está se incomodando, você não vai viver a sua vida. Então, você tem que se bancar. Essa é a dificuldade. É isso. Tá bom. Obrigada. Alô, Jacinto. Espera aí, o Marcelo, eu vi o Marcelo. Então, vou soltar o Marcelo primeiro, depois vai você, tá, José? Tá liberado, Marcelo. Pode falar. Boa noite, Ferrari. Boa noite, colegas do grupo. Enfim, a gente estava aqui com uma dúvida, até porque não foi, acredito que tenha sido só eu, sobre a questão da liberdade e limite, né? A gente fala que se essa liberdade for o limite, aí eu estava pensando aqui como exercê-la de forma plena, assim, sem confundir essa minha liberdade com a ausência de responsabilidade. Marcelo, posso interromper um minuto? Tu estava contando a tua história sobre a questão do tempo que tu entrou na questão do tempo lá. Eu posso te interromper um minuto antes? Eu posso te interromper um minuto antes que você afunde mais no equívoco, porque eu já vi um equívoco aí. Posso? Pode, fica à vontade. Você é o mestre. Você pode continuar o seu raciocínio, mas é que é importante eu fazer
essa colocação agora, que você já vai visualizar e daí você prossegue, sem um equívoco. Já me responda e responda para os demais. Eu coloquei lá na lousa lá e os colegas também falaram sobre essa questão de também ter dúvidas sobre isso. Então eu digo, eu não ia colocar, mas eu vou levar a pergunta adiante. Ótimo que você trouxe. Você estava falando assim, como é que eu vou exercer a minha liberdade, certo? Não foi isso que você falou? Isso. Assim, de forma plena, né? Sem confundir, assim, essa essência. Tá me ouvindo, Marcelo? Acho que o Marcelo já não está mais me ouvindo. Marcelo já não está mais entre nós. Desencarnou do Telegram. Então tá. Eu vou esperar o Marcelo voltar e eu explico para ele. Vamos ouvir a Joseli. Você levanta a mão de novo aí, Marcelo, na hora que você conseguir. Então, Joseli, peraí. Vou voltar lá para não perder. Depois eu volto aqui em você. Pronto. Tá me ouvindo, Marcelo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Me escuta um pouquinho, senão a gente vai afundando o equívoco. Vamos tirar logo o equívoco da frente, que aí fica. Você disse assim, como que eu faço para exercer a minha liberdade? Beleza? Não foi isso que você disse? Isso. Como eu estava dizendo, se você confundir com essa essência de responsabilidade que nós temos, que é nos doutrinado, de certa forma. Tá, então, só para confirmar, você disse isso, né? Como que eu faço para exercer a minha liberdade, certo? Certo. Então, o que eu quero que você reflita, eu quero que você entenda e eu vou te dar material para você refletir e chegar nesse entendimento, tá? Ótimo. A liberdade não se executa. Esse é o. Você não executa a sua liberdade. Ela é livre. Você executa o seu arbítrio. Ela é livre-arbítrio. Dentro da sua liberdade. Esse que é o equívoco que o livro procura esclarecer. Você ainda está confundindo liberdade com livre-arbítrio. A sua liberdade é o seu cardápio. Você não executa o cardápio. O cardápio é o que está na sua frente naquele momento. O que você executa é o seu arbítrio. De comer ou não comer. O seu arbítrio de escolher algo dentro do seu cardápio, dentro da sua liberdade. Entendeu? É muito importante você entender isso. Você não liberdade não é uma coisa que você executa. Liberdade é uma coisa que está presente e que você usa para executar o arbítrio. O que você executa é o arbítrio. Para você executar o arbítrio, para você fazer uma escolha, tem que ter um certo, pelo menos, 2 opções, senão não tem o que escolher. Então, a sua liberdade é o número de opções que você tem. Você não executa o número de opções. Você executa o arbítrio escolhendo uma das opções dentro do número de opções que você tem. Esclareceu? Então, quer dizer que eu tenho que reconhecer e assumir o limite e que isso vai nos ensinar a ter a responsabilidade de onde devemos e o que devemos fazer. Seria isso? O que você precisa olhar para o seu limite, né? E ele vai estar sempre aí na sua frente para escolher. Agora, o que você deve e não deve escolher, porque você vai fazer o que você escolher. O que você deve e não deve escolher é o que a gente vai estudar no livro de amanhã. Ok, então. No livro de amanhã. Eu entendi bastante, eu entendi bacana o que tu disseste, realmente, me faz muito sentido agora. Né? Mas é uma dúvida que eu tinha. Muito obrigado por esclarecer, gratidão realmente sobre isso. Né? Eu estava naquela questão de se verdadeiramente ser livre dessa questão de verdade é saber até onde podemos ir
E isso, claro, sem referir na questão das escolhas dos outros, e assim, venha nos ensinar como cuidar, né, das nossas escolhas. Enfim, tem que saber o que escolher, porque essa escolha, que nem como tu falaste da questão do Aladim lá no livro, né? Tu tem 3 desejos, mas cada desejo se limita naquela tua própria escolha. Seria bem isso. Mas o que você está querendo entender, na verdade, simplifica, né? O que você está querendo entender é assim. Qual é a melhor opção, Ferrari? Essa é a sua pergunta. Uhum. E é muito justa. E se eu tivesse no seu lugar, eu faria essa mesma pergunta para o meu professor. Professor, Exato. Obrigado. saber qual é a melhor opção, porque eu não quero optar pela pior. Então, o senhor, por favor, me explique qual a melhor opção. Como que eu faço para fazer boas opções? É isso que eu preciso entender. Se a minha realidade Exato. depende de eu escolher bem, então me fala como é que eu faço para escolher bem. É perfeito, essa é a pergunta-chave mesmo. Mas não é o livro Livre Clique que vai explicar isso, é o livro de amanhã que vai explicar isso. Gratidão, então, pela resposta de hoje. O livre clique é para você entender que você está optando, só que você está optando mal. Então, a pergunta subsequente, claro, é essa que você fez. Perfeito. Agora, entendi, professor, eu estou optando mal, mas como é que eu faço para optar bem? É isso que eu preciso saber agora. Tá certo. Beleza, vai saber a partir de amanhã. Beleza, gratidão. Tamo junto, Marcelo. Tá liberado, José. Ferrari, o meu livre-arbítrio me faz clicar numa opção que cria minha realidade, não é isso? O seu livre-arbítrio não te faz. Você que faz. Você que opta. Não é o livre-arbítrio que opta. Então, eu opto usando o livre-arbítrio, não é assim? Não, optar é usar o livre-arbítrio. Pronto, beleza. Então, eu opto e a partir da opção que eu faço, eu gero uma realidade para mim. Exato. Optou, experimentou. Uhum. Aquela minha realidade afeta a realidade de outras pessoas? E vice-versa. Então, eu não posso dizer que minha realidade sou eu que crio sozinho. Minha realidade ela é impactada pelas minhas escolhas, mas também pelas escolhas ou os cliques de outros. Exatamente, por isso que é uma cocriação. Mas nesse momento a gente não está estudando essa parte da convivência. Quando chegar na parte da convivência, a gente vai entender isso com mais profundidade, mas a sua observação está correta. Ferrari, ainda bem que você tirou isso de minha cabeça, porque eu tava para ficar doida com isso aí. Eu queria entender como é que, se eu vivo aqui, eu faço uma escolha, se eu escolho tomar uma e dirigir um carro e lá eu causo um acidente, sei lá, tiro a vida de uma pessoa, deixo uma pessoa aleijada. Você não tá vendo que essa escolha minha impactou na realidade dele? E eu fico, Sim, como é que eu crio essa realidade? Sou eu que crio, e dá a impressão que é só eu que crio. Não, os outros criam e me afetam também. Você comer uma feijoada. Pois você é. comer uma feijoada na hora do almoço, entrar no elevador e soltar um não, você vai impactar a vida de todo mundo que estiver lá dentro. Pois é. Olha lá, o povo vai morrer, né? Às vezes você até mata um. Comer uma buchada azeda. Isso, tá põe uma buchada azeda. Vai ser um impacto. Vai ser um impacto profundo. Profundo. Entendi, às vezes chega até na outra cidade. Então, isso aí foi bom você me adiantar isso aí, porque isso é uma coisa que me incomodava muito nessa história de você cria a sua realidade, você cria. Eu crio o cacete, eu crio, mas não crio sozinho, não. Todo mundo que cria que tá perto de mim respinga em mim também. Por isso que no livro, nesse livro, Livre Clique, tem a explicação. Tudo influencia, você se determina. Tudo influencia, ou seja, as coisas todas, a decisão de todos os jogadores impactam na sua experiência. Entendi. Só que não determina, impacta. Entendi. Influencia. Entendi. Influenciar não é determinar. Tem essa frase também no livro, se não me engano. Até porque o que vai influenciar, digamos que seja o significante, mas o significado sou eu que vou dar. Também. Aquilo, né?
Entendi. É isso também. Beleza. Tá bom. Valeu de novo. Beijos. Tamo junto. Valeu. Buchada azeda é foda. Imagina uma buchada azeda, velho. Não. Gente, algo mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Beleza. Então, como eu já dei o spoiler, né, para o Marcelo, na resposta do Marcelo, vocês vão ler o livro GPS do Destino. Deixa eu só confirmar, para não dar rata. Não é isso? É isso. Deixa eu ver aqui. Olha como abriu rápido aqui. Exatamente. E com o livro vocês vão descobrir algumas coisas interessantes lendo o livro de GPS do Destino. Uma delas é a resposta para essa pergunta do Marcelo aí, que é fundamental mesmo. É a pergunta de $1 milhão. Como que eu faço para fazer boas opções? É aí, você tem que aprender a usar o GPS do Destino. Aí o livro vai explicar. Então, boa leitura para vocês, uma boa semana, que é a tarefa que vocês tenham muitas eurecas com o GPS do Destino aí, e prossigamos. Vou falar a declaração, fica encerrada essa nossa conversa de hoje. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que me enxerga de mim, não passa. Eu sou por minha unicidade, sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente. Foi um prazer. Boa noite.